mesa diretora, vereadores aqui presentes, senhoras e senhores. O motivo pelo qual assumo a tribuna é para dar continuidade, prestar esclarecimentos ainda com relação à última sessão, onde em tribuna livre nós recebemos aqui uma mãe, e essa mãe fez algumas reclamações com relação ao que estava acontecendo na creche Prefeito Severino Ananias Dias, creche e escola que eu fiz questão de no dia seguinte visitar. Então eu queria relatar para os senhores o que eu pude observar. Nada que eu já não soubesse, mas em respeito, vereadora Cileia, a mãe que esteve aqui e que, embora de fato tenha se perdido um pouco, nós não poderíamos deixar de nos manifestar ante as reclamações dessa mãe. Então assim eu fiz. Fui ao também conhecido como CAIC, né? Na verdade é a Escola Municipal Prefeito Severino Ananias Dias. Muito bem, não é novidade para ninguém que aquele prédio foi um prédio herdado do Estado pela Prefeitura, no momento, na municipalização do ensino fundamental, né? O Estado acaba entregando esses prédios ao poder municipal. Esse prédio do antigo CAIC é um prédio que, na verdade, nunca passou por reformas. E são reformas bastante complexas. Por quê? Porque a empresa que construiu aquele modelo de escola, parece que já não existe mais, são módulos casados e matemáticos, parece que já não se encontram nem peças mais para reposição, assim como também não se encontra para os CIEPs, porque aquele modelo CAIC ainda é mais antigo do que os CIEPs. Então o que ocorre? Fui visitar a creche, cheguei lá, encontrei o que eu tenho encontrado de positivo há bastante tempo: merenda de qualidade, dedicação dos profissionais, crianças limpinhas, bem tratadas, bem nutridas. Agora, de fato, essa mãe tem razão. A creche, o prédio, precisa sim de uma reforma. Precisa de pintura, precisa da troca da maioria dos pisos. Está chovendo sim, quando chove, a água escorre pelas colunas principais de sustentação da creche. Então, na verdade, eu fico até feliz que a reclamação tenha sido apenas a parte de estrutura física. É sinal de que realmente a parte pedagógica está correndo tudo bem. Sim. Você também visitou lá aquela criança grave que a mãe teve aqui e disse sobre os ônibus, sobre o pedal de... Vereador, não só visitei, como esperei o momento da saída das crianças e pude acompanhar o embarque dessas crianças no ônibus. Entrei no ônibus, aliás, em visita, encontrei lá a coordenadora do transporte escolar, que é a Luciene, e ela estava exatamente cuidando dessa... Houve, parece que um ônibus só, que leva todas essas crianças, deu um defeito, quebrou, está na oficina. E ela estava presente na creche, exatamente para tratar da operacionalização, porque até que esse ônibus não fique pronto, serão 2 viagens, são 2 micro-ônibus que vão fazer esse transporte, esse traslado das crianças. E encontrei a condutora, 2 condutoras, uma para cada ônibus, e posso afirmar que pelo menos no ônibus que eu entrei, estava tudo certinho, não tinha gambiarra alguma, tipo arame amarrando o acelerador ou cabo de vassoura na marcha. Eu realmente não constatei nada disso. E pude também acompanhar o embarque dessas crianças, ou seja, as crianças menores de 3 anos, todas elas acompanhadas por suas mães, sentadinhas em cada vaga das poltronas dos 2 ônibus. Não vi nada que pudesse chamar a atenção como ponto negativo no transporte
CIEM. Ela me disse que essa medida de 2 viagens é em detrimento exatamente desse ônibus maior que está no conserto. Fora isso, o que eu percebi é realmente a necessidade da reforma. As diretoras me relataram que, como todas as outras creches já passaram por reformas, realmente parece que há uma promessa, vamos dizer, que nesse ano ainda ocorra esta reforma da creche Prefeito Severino Ananias Dias. Então, dizer que a mãe de tudo não estava delirando, realmente a escola precisa. Outro ponto muito importante que a diretora me colocou foi que o episódio relatado pela mãe, que quando chove precisa colocar as crianças embaixo da mesa, não confere com a rotina da escola. Foi uma chuva muito forte que ocorreu em 2013, no começo do ano, uma coisa assim, e que, havendo infiltração constatada por mim e pelos senhores, se quiserem, todos poderão constatar, mas que neste dia a chuva foi tão forte, que o fluxo de água maior escorreu pelas pilastras e, de uma forma realmente de defesa, a professora, com esse intuito de proteção, trouxe as crianças para debaixo da mesa, até pelo barulho da trovoada. Sim. Então, isso quer dizer que isso foi um caso isolado, especificamente nessa data aí? Especificamente nessa data. Não é uma coisa recorrente, toda chuva, a criança tem que se esconder debaixo da mesa. Pelo que eu ouvi das diretoras e das professoras, não. Então, assim, não significa que não tenha infiltração nas paredes, os banheirinhos estão péssimos, a cozinha, como é uma cozinha que não foi projetada para a feitura de alimentos, porque quando a gestão era estadual, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu era coordenadora do Estado de Educação, a creche, toda a preparação de alimentos para a creche eram feitas no andar de cima, no prédio principal. A comida descia com o carrinho. Então, aquele espaço onde hoje serve de cozinha não foi projetado para ser cozinha. O que ocorre? Paredes úmidas, porque ali improvisaram um espaço para que a comida fosse feita especificamente para eles ali, e o local não é realmente adequado para funcionar como uma cozinha. Vereadora, sim. A senhora falou aí sobre o ônibus, né? Ele estaria com defeito, não estava atendendo as crianças. Eu fui informado hoje que esse ônibus já está em perfeito estado. Eu acho que vai começar a funcionar amanhã, ou depois de manhã, provavelmente amanhã, para estar atendendo essas crianças da melhor maneira possível. Deus queira, porque de fato até ontem estavam sendo feitas em 2 etapas essa viagem, mas é importante também. Estava dando horário? Dentro do horário, 4 horas certinho, só que estavam sendo feitas em 2 etapas, mas estavam sendo feitas de forma legal. Não tinha nada de 4 crianças no banco. Não, nada de. Vereadores, eu não vi. O ônibus, foram 2 ônibus, porque uma fatalidade, não, também aconteceu de ir 2 ônibus, foi uma fatalidade. O ônibus que foi buscar uma das crianças furou o pneu. Não, vereador, isso aí é outra coisa. Isso aí eu nem estava querendo relatar. Na verdade, o segundo ônibus atrasou um pouquinho. Eu não achei importante, por isso não trouxe isso à tribuna. Na verdade, o segundo ônibus atrasou 28 minutos, mas foi porque a Luciana ainda brincou. Poxa, Fabiola, justo no dia que você está aqui visitando as escola, isso acontece. O ônibus furou o pneu. Mas aí a gente nem considera uma coisa dessa, que são fatalidades que acontecem, né? O que importa é que eu vi o transporte escolar, pelo menos fazendo esse trajeto, fazendo esse embarque dessas crianças na mais perfeita ordem. Bom, vi crianças limpas, banhozinhos tomados, alimentadas, visitei a parte da merenda escolar, tudo dentro da validade, leite, pozinho de milho, de arroz, em farta quantidade, frutas, legumes, o que não se difere de nenhuma outra escola que eu já visitei. Acho que eu tenho hoje a dizer
na parte educacional, para mim, o ponto mais alto e talvez dois mais importantes é a merenda escolar. E nesse quesito, estaria sendo eu uma vereadora leviana se não reconhecesse que está sendo atendida com tempo, com qualidade. 5 minutos, presidente. Bom, então, sair dessa creche, então dizer aos senhores o seguinte: realmente precisa sim de obra de reforma, não tenham dúvida disso. No mais, a parte pedagógica, a parte de alimentação, está tudo certinho, tudo certinho. Fui até o prédio principal. No prédio principal, eu não sei se alguns vereadores se recordam, não sei quem estava presente, quando houve uma audiência pública do Ministério Público lá no auditório da Universidade Serginho Sombra, a promotora fez uma visita conosco, com quem estava lá presente, até o CAIC. Ela queria visitar 2 unidades escolares, uma delas foi o Colégio Severino Ananias Dias. E na parte de cima, imediatamente, ela observou no refeitório do prédio maior a necessidade da troca de lâmpadas. Lâmpadas que estavam muito queimadas, muito enferrujadas, a carga dessas lâmpadas muito enferrujadas, e ela determinou 30 dias para que a prefeitura tomasse as providências no sentido de trocar essa iluminação. Então, fui até também ao prédio de cima, não para fazer uma visita mais profunda, mas pelo menos para saber se foi cumprido a determinação do Ministério Público. E foi. Todas as lâmpadas do refeitório, a parte da cozinha, todas as lâmpadas novas. Inclusive tem um termo novo que a diretora falou dessa lâmpada, que eu não me recordo agora, parece que é uma lâmpada diferenciada, que eu não me recordo agora. O fato é que, além da troca dessas lâmpadas, foi feita também uma pintura na parte do pré-escolar, que funciona no térreo desse prédio principal, e nos 2 andares, corredores. Bom, uma pintura ainda não é o suficiente, porque todas aquelas partes metálicas, e são muitas as partes metálicas que o prédio comporta, estão necessitando de troca, de pintura também. Ele já é pintura a óleo, é diferente de pintar a parede. Deu uma melhorada, mas ainda não é o ideal. Mas, de fato, a ordem foi para trocar a parte da iluminação, trocar a parte da iluminação e ainda passar a pintura. Muito bem. O pré-escolar funcionando com excelência. Tive com a professora Ana Paula, professora de educação especial, psicóloga e atuante numa sala de recurso, dando atendimento unitário para crianças. Isso é uma coisa muito importante, esse atendimento individual. Então, nota 10 também para esse quesito, esse atendimento individualizado para crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Então era isso, eu queria revelar assim, o meu olhar, não pude olhar os outros setores, dei uma olhada também no laboratório de informática, com vários computadores. No momento em que eu cheguei, já estava, vamos esperar o embarque das crianças, já não haviam mais alunos na escola, mas a diretora me relatou que todos os computadores estão conectados em rede e que os alunos utilizam bastante desses equipamentos. Bem contrário de algumas escolas que eu tenho relatado aqui, de encontrar vários equipamentos cobertos e inoperantes. Então, fora isso, também deu tempo de eu visitar a Casa Lar. Na parte da manhã, fiz uma visita à Casa Lar. Fui recebida pela assistente social, também não me recordo o nome dela, então não tem, mas a cabeça não. E ela me percorreu comigo todos os cômodos da Casa Lar, me mostrou todo o planejamento, como essas crianças estudam. Hoje, o atendimento é de 7 crianças, com capacidade máxima para 15 crianças, e são bebês, alguns estudam na Casa da Criança, os 2 bebês parece que estão na creche Prefeito Severino Ananias Dias. O meu olhar da Casa Lar, eu não vi nada que pudesse me causar uma impressão ruim, até porque o relato dessa assistente social diz que tem a constância, presença do Conselho Tutelar, do
Poder Judiciário. A juíza constantemente, parece que de 2 em 2 meses, ela sempre quer relatório da escola, enfim. Então, é uma instituição que recebe uma carga significativa de fiscalização. A única coisa que eu percebi naquele ambiente é que eu acho, mas aí a gente, não sei, eu acho que aquilo poderia ter já vou concluir, presidente. Poderia ter um cenário mais aconchegante, vamos dizer assim: cama, um armário, uma televisão, tem um tapetinho de orlando, você está entendendo? Tem um brinquedinho, não tem o espaço, não tem assim, aquele incremento de uma casa para que as crianças realmente se sintam em casa. Então, assim, eu achei que está muito seco, muito seco. Sabe que tem a cama? Tem. Tem um sofá? Tem. Mas tem uma televisão? Tem, velha, está lá. Então, assim. Eu conheci. Vereador, eu já até extrapolei meu tempo. Aí seu prestígio e seu uso do presidente. Eu conheci a Casa Lar em tempos passados. Eu fiquei 8 anos na assistência social. Realmente, na época que era uma represa ainda, a melhora para atual é significativo. Eu conheço pessoalmente a coordenadora de lá. A Casa Lar é um serviço muito difícil de se fazer, é muito complicado. E eu vejo também que vem sendo feito um ótimo serviço lá na Casa Lar também, por parte dessa coordenadora, os funcionários que lá estão. No mais, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho, todas as informações que está trazendo aí para nós, vereadores, que muitos não tiveram condições de ir nos locais que a senhora falou aí. Parabéns. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, pelo empenho de visitar as creches, todos os locais aí. Parabenizando mais ainda a Vossa Excelência, quando ocupa essa tribuna para fazer crítica, Vossa Excelência, mas quando para dizer a verdade também, Vossa Excelência aqui sobe para falar a verdade. Obrigada. Obrigada. Mas então é isso. Assim, eu sei que os trabalhos correm muito bem na Casa Lar. É uma observação talvez de mulheres, né? Nós somos aqui mulheres e entendemos que seria, eu não sei, eu senti que faltou um ambiente mais acolhedor. Ela me relatou que todos os funcionários são concursados para trabalhar na Casa Lar. Não são funcionários concursados que são remanejados para a Casa Lar. Então, tamanha importância que eles dão a esse trabalho, a essa dedicação desses funcionários. Mas, em suma, é isso. Não via nada que pudesse salvar os olhos negativamente, a não ser a vontade de querer chegar lá e encontrar um tapete melhor, uma plantinha, uma coisa que tenha uma cara mais de casa, tá? Era isso que eu tinha a dizer. Boa noite.